tudo bem com vocês? Então, sou a professora Sandy Moreira e estou ministrando aula para vocês da disciplina Prática Profissional 1, tá? Sou cirurgiã dentista e nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema da aula de noções de cárie, doença periodontal, seus meios de prevenção. A aula de hoje nós vamos falar sobre o tópico 4, que fala sobre a doença periodontal. Então, vocês já viram aí no decorrer das nossas aulas a importância da prevenção, da promoção em saúde bucal, né? Então, a gente fala principalmente das doenças que mais acometem, né, a população quando se fala em saúde bucal, que é ali a cárie e a doença periodontal. Então, vocês viram a importância do conhecimento, né, dos profissionais e também de passar as informações corretas para os pacientes. É muito interessante, é muito importante. Nossa batalha diária dentro da odontologia, de fato, é conscientizar a população, né? É mudança de hábitos, é realmente fazer com que o paciente ele entenda que os hábitos de higiene, né, de higiene bucal, vão fazer totalmente aí a diferença na saúde deles, né? Vão interferir completamente. Então, o interessante aí é você entender todo esse processo, compreender a importância da prevenção, da promoção, compreender os processos dessas doenças, entender, né, sobre a cárie e agora sobre a doença periodontal nós vamos entender um pouquinho mais, né? Então, o que acontece, pessoal? A doença periodontal, ela se dá também, assim como a cárie, né, pela placa bacteriana que fica aderida ao dente, tá? Então, vocês acho que conseguem até enxergar um pouquinho na imagem, né, que a gente vê aqui, a placa, né? Então, a gente tem aí, através da placa, acaba que desenvolve a doença periodontal. E essa placa, ela pode ser evitada, né, logicamente, com a higienização. Então, pessoal, a placa bacteriana, mais uma vez, é uma das responsáveis, né, pelas doenças bucais, tá? E coloquei a imagem aqui para vocês, né? Como fica ali. A placa, gente, ela, né, vai ser a mistura aí, acredito que vocês lembram, né, de micro-organismo com o resto ali, né, de comida, e ali mistura de saliva, e aí vai desenvolvendo a placa. Tem muita gente que fica com placa, né, com a placa ali bacteriana. A maioria das, né, qualquer pessoa pode desenvolver, basta não ter uma higiene, né, adequada. E aí o interessante é você reconhecer. Entre as doenças periodontais, nós temos aí a gengivite e a periodontite. A gengivite é um processo inflamatório que ocorre ali no periodonto de proteção, que no caso é a própria gengiva. Então, gengivite, uma inflamação ali no periodonto de proteção, né? A gengiva. Então, coloquei aqui a imagem para vocês. Essa daqui tem uma gengivite, né, bem grave, uma inflamação, né, a gente percebe aí bastante, com sangramento, presença de sangramento. Então, né, com certeza esse paciente, ele está em uma situação um pouquinho mais complicada, até pode estar sentindo dor. Na verdade, com certeza ele deve estar sentindo dor. Ao passo que a periodontite, ela é um processo inflamatório que acomete já o periodonto de suporte, né, de sustentação do dente, que vai ser ali o osso, né, e o ligamento periodontal. Então, o osso alveolar e o ligamento periodontal são o nosso periodonto de suporte ali, de sustentação do dente. Então, o que acontece? Gengivite, inflamação no periodonto de proteção, gengiva. Periodontite, né, vai ser o processo inflamatório que vai atingir, né, que vai acometer o periodonto de suporte ou de sustentação dos elementos dentários, que vai ser o osso e ligamento periodontal. Então, a gente pode ter perda óssea, né, e, consequentemente, trazer ali uma mobilidade dentária, até mesmo, né, uma extração, né, acaba que a pessoa perde o dente por causa da periodontite. Na periodontite, os tecidos que foram lesados, eles não se recuperam integralmente, tá, gente? Então, quando a pessoa ela tem a periodontite, dependendo do grau, né, que vai atingindo ali, né, do tanto que já foi, né, já teve ali, por exemplo, de perda óssea, e isso não vai, por mais que você trate, você consegue estabilizar, mas você não vai conseguir recuperar integralmente,
né, ao que era antes, tá? Enquanto na gengivite a gente já consegue recuperar. Então, coloquei aqui para vocês a imagem, né? No caso aqui, a gente consegue enxergar a perda óssea, né? Que vai, lembre-se que a periodontite, ela vai afetar, né, o periodonto ali de sustentação do dente. Consequentemente, a gente tem perda óssea. E aí, quando a gente fala, né, da doença periodontal, a epidemiologia, gente, é a essência que estuda ali as condições da saúde né, e doenças na população. Então, é o estudo da saúde e doença, né? Através da epidemiologia. Sem epidemiologia, nós não temos saúde, né? A gente precisa da epidemiologia, porque através dela a gente, né, vai fazer diagnóstico, a gente consegue identificar quais são as doenças, quais são as formas de transmissão, né, a forma que age, como que se desenvolve, né, o tratamento. Então, tudo é estudado através da epidemiologia em relação ao processo de saúde e doença. E com a doença periodontal não vai ser diferente. E aí, né, em busca ali de estimar os fatores determinantes dessas condições para estabelecer estratégias preventivas e terapêuticas, né, como eu falei para vocês, quando a gente faz um estudo epidemiológico, vai se analisar, né, as formas de prevenção ou de tratamento, o que a gente pode fazer para ajudar ali, né, na recuperação da saúde. Pode-se afirmar, gente, que o entendimento que temos atualmente sobre a distribuição das doenças periodontais e os fatores de risco, eles dependem ali inteiramente do desenvolvimento, né, de estudos epidemiológicos populacionais e clínicos de intervenção. Então, sim, né, o que a gente tem hoje de informação enquanto profissionais, né, em relação a tratamento, a diagnóstico, prognóstico, né, de doenças periodontais, estão totalmente relacionados com o desenvolvimento desses estudos epidemiológicos, tá? Então, né, o embasamento científico disponível para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças periodontais, eles provêm, né, fundamentalmente aí da epidemiologia. Porque a gente vai fazer os estudos, né? A gente vai analisar os pacientes, vamos verificar. Então, a doença periodontal, ela é muito estudada, né? Tem muitos estudos epidemiológicos justamente para conseguir, né, identificar a melhor forma de tratamento, a melhor forma de prevenção para os pacientes. E aí, a visão geral sobre a prevalência e a progressão das doenças periodontais. A ocorrência de doença, gente, periodontal nas populações, ela deve ser avaliada separadamente quando a gente vai falar de gengivite e de periodontite, tá? Então, quando a gente fala são doenças periodontais, né, a gengivite e a periodontite, mas a gente vai analisar de forma diferente as duas. As gengivites, elas são observadas ali em quase a totalidade das pessoas. Então, quase que todas as pessoas, no geral, ali no mundo, podem, né, desenvolver em algum momento da sua vida ali uma gengivite, tá? Então, elas podem ser consideradas uma condição universal. Então, espero que vocês tenham entendido isso. A gengivite, né, qualquer pessoa pode desenvolver, né, e quase que na sua totalidade aí as pessoas em algum momento podem, né, desenvolver uma gengivite. Contudo, né, eu preciso ressaltar para vocês que a extensão, né, que a gravidade, que a forma como ela vai atingir ali é bastante variável. Então, ela não vai... tem pessoas que têm um quadro mais grave, tem pessoas que aparecem ali, né, em toda a região ali, tanto de maxila quanto mandíbula. Tem gente que não, que né, em alguns sextantes ali, vai apresentar, né, a gengivite. Então, é variável, tá? Essa extensão ali dela. Ó, por exemplo, coloquei aqui na imagem, né? A gente observa ali que tá ali mais localizado o processo inflamatório, né? No tecido ali de proteção dos dentes, que é a gengiva. No que se refere já às periodontites, tá, pessoal? As crônicas, elas apresentam maior prevalência, tá? Então, quando se fala de periodontite crônica, né, que é um processo lento, que fica ali, né, a pessoa convive há muito tempo, elas são mais prevalentes na população, tá? Tem mais ali, tem um maior índice, né, de pessoas com doenças, né, com periodontites crônicas.
As periodontites agressivas, elas já são mais raras, tá? Afetando ali um percentual de pessoas que varia entre menos de 1 a 5%, dependendo da população em estudo. Então, né, graças a Deus que essas periodontites agressivas, elas são um pouquinho mais raras mesmo, tá? As estimativas de prevalência das periodontites, elas são muito variáveis. Fato explicado ali em parte, né, pela existência de inúmeros critérios da definição da doença. Então, a gente tem uma estimativa ali que vai variando, né, em relação à prevalência, tá? Justamente porque existem muitos estudos, né, epidemiológicos, muitos critérios que são analisados em relação às doenças periodontais, inclusive sobre as periodontites. Então, a gente tem estudos realizados ali no final da década de 70 e no início dos anos 80, começaram ali a gerar as seguintes evidências, né, sobre a periodontite. A gengivite, isso é bem interessante para vocês saberem. A gengivite, ela não necessariamente vai progredir para uma periodontite. Então, não significa que porque você tem gengivite, ou o paciente tem gengivite, que ele vai ter periodontite, tá? Nem todas as pessoas iriam ter periodontite, tá? A progressão da periodontite, ela não era linear, então não vai acontecendo ali, né, com um tempo correto, né, com, por exemplo, reabsorção óssea num processo lento e contínuo, tá? Ela não é linear. A perda dentária não seria o desfecho final da periodontite na maior parte dos casos, tá? Não seria ali a última etapa, a perda dentária, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, dos fatores de risco para as doenças periodontais, né? O que faz com que a pessoa tenha aí uma probabilidade de desenvolver alguma doença periodontal, que a gente já viu aí, gengivite, né, ou periodontite. Existem diversas definições de fator de risco na literatura quando se fala em relação ali à periodontite, né? Ou a gengivite, são as doenças periodontais. Pode ser considerado um aspecto pessoal, né? Por causa ali pessoal, comportamental, uma exposição também ambiental ou uma característica que é herdada, tá? Também pode acontecer com evidências epidemiológicas, tá? São associados com condições ali de saúde importantes para a prevenção. Então, quando a gente fala de doença periodontal, gente, a prevenção, assim como na cárie, é fundamental. Porque, professora, mas você disse que pode ter uma questão ali hereditária. Pode, mas sempre se você tem, né, uma boa higiene, se você tem hábitos, né, saudáveis em relação à saúde bucal, com certeza vai diminuir as chances de desenvolver essas doenças, tá? Fatores de risco também podem ser definidos como fatores ambientais, comportamentais ou biológicos também, tá? Confirmados por sequência temporal, que quando presentes, eles aumentam sim a probabilidade ali de ocorrência da doença, tá? E se ausentes, né, ou removidos, eles diminuem essa probabilidade. Então, quando você tira esses fatores de risco, né, com certeza você consegue diminuir a probabilidade de desenvolver uma doença periodontal. Nessa última definição, é importante salientar o aspecto, né, da temporalidade, o tempo, pois uma característica para ser definida como fator de risco, tá, deve ser confirmada por meio de estudos longitudinais, né, por um tempo ali, que são os únicos capazes ali de determinar se a exposição, né, se aquele fator de risco realmente, ele procede ali, ele realmente faça com que tenha o desenvolvimento da doença. Então, para comprovar que foi aquele fator que fez com que se desenvolvesse a doença periodontal, tem que ter um estudo longitudinal, né, que tem um tempo aí para analisar. Variáveis associadas ali a doenças mediante estudos, né, transversais devem ser referidas como prováveis fatores de risco ou indicadores de risco, tá bom? Isso estudos epidemiológicos, tá, pessoal? Os fatores de risco para periodontite, a gente tem fumo, né, que é um fator de risco, diabetes e algumas bactérias, né, periodontopatogênicas, no caso, podem ser ali considerados verdadeiros fatores de risco.
O fumo, pessoal. Há algumas décadas, né, estudos epidemiológicos eles têm demonstrado uma associação positiva entre o fumo e a periodontite. Né? Então, o fumo, o cigarro, de fato, ele é prejudicial à saúde. Né? Todos sabem disso. E é um vício que ele é complicado, né, para a gente tratar um paciente que, né, com relação à periodontite ou à doença periodontal, quando o paciente ele é fumante, justamente porque o fumo é um fator de risco, né? Já tem vários estudos que comprovam, né, essa relação do fumo com a periodontite. E aí a grande questão que fica, né, é conscientização dos pacientes. Quando você né, tem um paciente que você está fazendo tratamento de periodontite e ele é fumante, realmente a gente encontra dificuldade ali de ter um bom, né, prognóstico, para você ter um resultado realmente positivo, justamente porque às vezes o que você vai, né, a parte curativa que é feita no consultório, ela nunca vai ser suficiente. A odontologia ela não é só curativa, ela não é chegar lá e extrair, ou chegar lá fazer uma raspagem, ou chegar lá restaurar. A odontologia ela é sempre aliada, né, à orientação de higiene, à promoção e prevenção de saúde. Então, eu tenho que convencer o meu paciente, eu tenho que realmente mostrar para ele a necessidade de mudanças, inclusive, né, se for no caso um vício como o fumo. Então, realmente, a gente encontra uma certa dificuldade, né, em tratar os pacientes que têm aí doença periodontal e são fumantes. Tá? Indivíduos fumantes, eles apresentam maiores prevalências, né, em relação ali. Inicialmente, acreditava-se que essa associação, né, entre o cigarro e a doença periodontal se explicava indiretamente pela maior quantidade de biofilme que apresentava ali por esses, né, mesmos indivíduos. Então, acreditava que era porque os fumantes eles apresentavam uma maior quantidade de biofilme. Fumantes eram considerados pessoas menos preocupadas também, né, com cuidados pessoais de saúde, incluindo ali a higiene bucal. Ao longo dos anos, a gente, né, foi percebendo, descobriu-se aí que as alterações provocadas pelo tabagismo são proporcionais à exposição total do indivíduo ao longo da sua vida. Então, realmente se provou que o tempo que a pessoa, né, é fumante, o tempo de exposição dela ao cigarro, no caso, né, a nicotina, é o que vai fazendo com que ela tenha aí, né, essas alterações na saúde bucal e relacionada aí à doença periodontal. Sugerindo-se aí um efeito, né, de dose-resposta, né, o tempo ali que se tem disposição para ter uma resposta. Assim, diante de um paciente fumante ou fumante em abstinência, né, no caso ex-fumante, devemos calcular, na verdade, essa exposição total do indivíduo ao longo da vida dele. Né? Quanto tempo que ele foi fumante? E aí a gente consegue basear nas consequências, né, em relação a esse uso, né, no caso, a esse vício. Uma das alternativas é o cálculo, né, do que se chama ali Parkes, que é o número de cigarros fumados por dia, né, versus ali número de anos que a pessoa fumou, né, ou fuma. Recentemente, os estudos eles têm demonstrado, pessoal, que a cessação, né, que no caso parar de fumar, pode trazer benefícios em relação à resposta também ao tratamento periodontal, que é o que eu estava explicando para vocês. Se você tem um paciente que você está tratando, né, a doença periodontal e ele para de fumar, logicamente que você vai conseguir enxergar melhor os resultados. Né? Você vai ter um bom prognóstico, né, um prognóstico positivo ali. Mais uma evidência, né, que corrobora também o fumo como fator de risco, que comprova que realmente, né, o fumo ele vai trazer consequências negativas para a saúde bucal, né, consequentemente trazendo risco para a doença periodontal. Pacientes que pararam ali de fumar tiveram menos perda óssea, tá, no decorrer do acompanhamento. Então, né, já tem estudos comprovando que quando o paciente para, né, de fumar, ele vai ter menos perda óssea, tá, no decorrer aí desse acompanhamento.
Da mesma forma, indivíduos que pararam de fumar durante o tratamento periodontal obtiveram melhores respostas ao tratamento quando comparados, tá, a pacientes que continuaram fumando. Então, como eu falei para vocês, não tem como você realmente conseguir os melhores resultados quando o paciente ele continua, né, fumando. Aí na realidade, ali na prática, a gente enxerga que o que você faz numa semana, se ele volta na outra, parece que você não fez nada. Quando o paciente ele continua fumando, tá? É bem complicado realmente para você ter um resultado positivo em relação ao tratamento do paciente. Já foi demonstrado que o cirurgião dentista ele tem uma oportunidade valiosa, né, de informar, de aconselhar, e a equipe também, né, de odontologia, aconselhar o paciente fumante no seu processo de cessação. Então, sempre a orientação, né, da equipe de odontologia vai ser para que a pessoa pare de fumar. O cigarro ele não faz bem. Ele não faz bem não só para a saúde bucal, mas para a saúde, né, em geral. Ele traz ali problemas. E as pessoas, lógico que não é fácil fazer, né, a pessoa parar de uma hora para outra, mas que precisa ser trabalhado isso, precisa ser conversado. E tudo uma questão, né, de realmente de entendimento da importância de parar para poder restaurar a saúde e de escolha também, né? A pessoa ela tem o direito de escolha, o paciente sempre vai ter o direito à autonomia, tá? E aí, durante o tratamento odontológico, se a gente conseguir, né? A orientação tem que ser feita sempre. E se a gente conseguir auxiliar, ajudar aí para que o paciente realmente pare de fumar, maravilha, né? Vamos ter resultados positivos e só vão ter aí, a gente só vai ter realmente para o paciente só coisas boas, né? Melhoria aí na saúde dele. Assim, ele não pode, né, prescindir dessa chance de auxiliar o profissional de saúde, ele não pode, né, cogitar a possibilidade de não falar nada, tá? A gente tem que auxiliar o paciente a modificar o principal fator de risco ali relacionado à sua doença. Então, outro fator de risco que a gente tem, né, a gente tem aí que os estudos têm demonstrado que os indivíduos diabéticos têm doença periodontal em maior extensão e severidade quando comparados também aos indivíduos não diabéticos, tá? Então, a diabetes também é um fator de risco, tá? E aí, lógico que através de estudos epidemiológicos foi observado, né, foi analisado vários pacientes, e aí, quando comparados, eles perceberam que os pacientes com doença, né, que têm aí diabetes, eles têm essa maior probabilidade, a gente percebe que a doença periodontal ela tem uma gravidade maior, né, ela se apresenta com maior severidade. Estudos clássicos realizados ali, né, com índios Pima, população ali com maior prevalência de diabetes tipo 2, revelaram que indivíduos diabéticos tinham de 2 a 8 vezes mais chances de apresentar ali, tá? Um quadro ali mais grave, né? Uma periodontite, tá? E 3 a 4 vezes mais chances de apresentar perda óssea alveolar radiográfica quando comparados, né, aos indivíduos não diabéticos. Então, realmente, a severidade é muito maior para os pacientes diabéticos, tá? Coloquei aqui para vocês a imagem, né, de uma radiografia, onde a gente consegue perceber aí a perda óssea, tá? Então, aqui vocês conseguem, ó, não sei se vocês vão conseguir analisar, tem na imagem a quantidade de osso, né, que você aí percebe que foi perdido. Olha aqui a altura que ficava e o tanto que já se perdeu, né? Então, você expõe aqui com isso, você cria uma bolsa periodontal, né? Vai expondo também a raiz, vai dando mais chance de acumular, né, biofilme, né, placa bacteriana, bactérias, e a situação só vai se agravando, né, se não for controlado ali, né, pelo cirurgião dentista. Aqui até na região de Furca, né, nos dentes que, né, tem mais de uma raiz, né, nos molares, região de Furca a gente vê também a perda óssea. Então, a situação já está um pouquinho bem complicada, tá bem complicada aí em relação a manutenção desse dente na boca.
Em relação à progressão da doença, gente, diabéticos não controlados, eles apresentam, né, a razão ali, né, e chance, tá, de 5 a 3 para a ocorrência de perda óssea num período de 2 anos. Então, já tem uma chance ali grande, né, de ter uma perda óssea, né, quando se fala da doença periodontal, da periodontite. O reconhecimento do diabetes como fator de risco à periodontite, ele deu-se ali a partir de meados da década de 1990, tá? O diagnóstico, né, para um paciente ser diagnosticado como diabético, ele é preciso ali que ele tenha um exame glicêmico alterado, o qual pode estar associado a um quadro de sintomas, tá? Isso quando o paciente ele é considerado ali diabético. Atualmente, o diagnóstico de diabetes ele é confirmado se o paciente apresentar um exame de glicose feito casualmente ali, né? Sem jejum prévio, com valores maior ou igual a 126, tá? E aí vai ser analisado, né, como eu falei, e vai sendo realizado ali várias vezes os exames se repetindo para confirmar. Acompanhado ali, né, justamente de sintomas clássicos da diabetes, que é a poliúria, a polidipsia e a perda de peso inexplicável, tá? Então, a gente tem aí teste de tolerância à glicose oral de 2 horas, maior ou igual a 200 miligramas, tá? A glicose em jejum também, mínimo de 8 horas, tá? E ali vai dar maior ou igual a 126. A hemoglobina glicada, também A1C, tá? Maior ou igual a 6,5%. E ao estudar a relação entre a diabetes e a periodontite, pessoal, é importante aí a gente considerar o papel e o impacto que o controle glicêmico, né, ele vai exercer sobre as duas doenças e os seus respectivos tratamentos. Então, o controle glicêmico, ele vai ser fundamental. Se você tem um paciente que ele é diabético, mas ele está ali, né, a gente fala controlado, está estabilizado, ele está sempre tomando a medicação, ele está estabilizando, controlando, ele mantém uma dieta, né, sempre está verificando a glicose. Então, a chance de você ter uma melhora, um prognóstico melhor em relação às doenças periodontais é melhor também. Um estudo que comparou pacientes diabéticos controlados com não controlados, né, que é o que eu estava falando com vocês, demonstrou que o resultado do tratamento periodontal em pacientes controlados, ele é semelhante ao observado em pacientes não diabéticos. Então, porque tem diabetes, vai ter um quadro pior, né, da doença periodontal? Não necessariamente. Só se você realmente, né, só se o paciente for um paciente diabético não controlado, não estabilizado, que não faz tratamento, né, que não toma a medicação certa, que não acompanha. E aí sim, aí você vai ter um quadro pior ali, né, um prognóstico bem pior em relação a um paciente que não tem diabetes ou que é um paciente diabético controlado. Vamos falar um pouquinho agora especificamente ali sobre a gengivite. A gengivite, como vocês viram, vocês já ouviram eu falando aqui, né? Ela afeta o tecido de proteção dos dentes. O que é o tecido de proteção, pessoal? Vocês sabem? Eu já falei aqui na aula, é a gengiva, tá? Então, a gengivite, ela afeta ali os tecidos de proteção dos dentes. Coloquei a imagem aqui para vocês, né? Vocês conseguem enxergar que a gengiva fica bem inflamada, é um processo de inflamação, né? E fica avermelhada, né? Muda ali. Dói, gente, dói bastante. Gengivite, ela incomoda, sangra. Uma grande questão é que os pacientes, né, e a maior parte das pessoas, né, leigas em relação a isso, que não tem conhecimento, é que quando começa a sangrar na escovação, eles param de escovar. E aí só aumenta o processo inflamatório. Porque, gente, a gengivite, assim como a periodontite, e no caso a cárie também, ela está ali, né? Ela vai se desenvolvendo pela placa bacteriana, né? Pelo biofilme que fica ali aderido ao dente. Então, é um corpo estranho, são bactérias, restos de comida, que vai causando um processo inflamatório.
A grande questão é, se você para de higienizar, se você para de escovar os dentes, ou se você para de usar fio dental porque está sangrando, justamente vai acumular mais biofilme, mais placa bacteriana, e a consequência é ter uma gravidade ali maior da doença periodontal, no caso aí da gengivite. Então, se sangrou, você tem que continuar escovando. Lógico que escovação não é força, escovação é jeito. Você tem que usar, de escovas de cerdas macias, você tem que escovar da forma correta. Tem muita gente que não sabe escovar, na verdade a maior parte da população não sabe, pensa que sabe, mas não sabe. Creme dental, ao contrário ali, das propagandas que a gente enxerga, que a gente vê aí, de pastas de dente, não é para usar aquela quantidade absurda, como se fosse um grão de feijão, tá? É pouquinho. Por quê, professora? Porque quando você usa muito creme dental, você tem a impressão de que a boca já está limpa e antes de estar. E as pessoas tendem a escovar primeiro os dentes da frente. É errado, você tem que iniciar pelos de trás, porque justamente os dentes que a gente tem uma dificuldade maior da limpeza natural através da saliva, são os dentes que mais acumulam ali restos alimentares e que, consequentemente, vai ter mais chance de acumular biofilme, placa, no caso a placa bacteriana. Então, o que você tem que fazer? Começar a escovação pelos dentes posteriores, e aí, depois, você vai para os anteriores, porque com certeza você não vai esquecer, você vai querer ali ter seus dentinhos da frente limpinhos, tá? A gengivite, pessoal, ela é uma doença inflamatória, que vocês já viram, que atinge o periodonto de proteção, No caso, a própria gengiva, que aí a gente tem, a gengiva marginal livre, a gengiva inserida e a gengiva papilar. Vou voltar aqui na imagem rapidinho, para vocês enxergarem. Então, a gente tem aqui, ó, a gengiva, marginal, a gengiva inserida e a gengiva aqui papilar, que é essa gengiva que fica entre os dentes, tá? E tem como característica, no caso da gengivite, os seguintes aspectos: cor avermelhada, tá? Alteração de contorno quando se apresenta a gengivite, A gengiva ela vai mudar o contorno dela, tá? O formato. A posição da gengiva marginal, ela muda. Superfície ali também da gengiva inserida, lisa, e brilhante. A gengiva, naturalmente, ela é um rosa pálido e tem um aspecto, quando fica bem sequinha, de casca de laranja, tá? Quando ela fica inflamada, quando tem a gengivite, ela fica brilhante, avermelhada e lisa. Ela perde aquela textura de casca de laranja. Mais de 3 milímetros, porque a gente tem naturalmente nessa gengiva marginal livre, que eu falei para vocês, um espacinho ali, um sulco marginal gengival ali de 3 milímetros. Então, quando a pessoa tem gengivite, como causa o processo inflamatório e muda o contorno da gengiva, a pessoa vai ter mais de 3 milímetros de suco gengival. Aumento também do volume da papila, tá? Que é a gengiva que fica entre os dentes, que eu falei para vocês, e o sangramento na sondagem. Então, quando a gente faz a sondagem ali com a sonda, o MS ou Williams, vai ali ocorrer o sangramento, tá? E também a higiene, e presença de exudato. Pode acontecer também, tá? Então, gente, a gengivite, ela pode ser um quadro mais leve ali, só em uma região, mas também pode estar numa situação que o paciente sente muita dor, muito incômodo. Então, a grande questão é higienização. Não para de higienizar, mas faça a higiene da forma correta. Porque muita gente diz, eu escovo, mas não escova direito, não usa fio dental. Então, são esses detalhes aí que vão facilitando o aparecimento das doenças periodontais. E aí, coloquei para vocês aqui uma imagem, da presença de sangramento ali, que geralmente acontece quando a pessoa está com gengivite. Então, a gente tem a presença de sangramento, tá?
Coloquei aqui para vocês também a imagem, né? A gengiva bem inflamadinha e aí a gente acaba tendo, como ela inflama, né? Ela, né, acontece um inchaço, vamos dizer assim, aumenta aquele suco, né, que temos ali de 3 milímetros. Né? Aquele suco gengival de 3 milímetros, ele fica maior, justamente porque a gengiva muda de formato, né? Ela fica inflamada, então ela incha um pouquinho, então dá aquele aumento na sondagem, tá? Dor na escovação também vai acontecer, né? Um dos sintomas ali. E com o uso do fio dental. Então, geralmente a pessoa vai sentir uma sensibilidade, vai sangrar, por isso que acaba, né, não cuidando e não continuando a higienização. Isso só vai piorando. É por isso daí a importância dos profissionais. Como eu falei, não dá para colocar a odontologia apenas na parte curativa, porque se você só for lá fazer uma raspagem e mandar esse paciente para casa sem orientação de higiene, vai voltar, né? Vai voltar. Então, tem que educar, né? Tem que fazer educação e promoção em saúde. Não há, se não, na gengivite, pessoal, não acontece a mobilidade dentária, tá? Não tem perda óssea, pois a gengivite ela não compromete o periodonto de sustentação, no caso, né? E o osso alveolar, ele permanece íntegro, não vai ter perda óssea, não vai diminuir a altura ali, né? Vamos dizer, do osso alveolar, tá bom? Vamos entender um pouquinho agora sobre a periodontite. Coloquei aqui a imagem para vocês da evolução, gente. Olha que interessante. Aqui a gente vê um periodonto saudável, aqui a gente já vê com a placa, né, bacteriana, o biofilme, já inicia um processo inflamatório, né, no caso aqui foi evoluindo, então a gente já inicia um processo inflamatório, como eu falei, um corpo estranho, bactérias, restos alimentares, vai causando esse processo inflamatório que vai afetando, né, o tecido quando a gente fala de periodontite, ela afeta também tecido de proteção. No caso aqui, evoluindo dessa forma, de uma gengivite para uma periodontite, né? Lembrando que não necessariamente a gengivite evolui para uma periodontite, tá? E aí, aqui a gente consegue enxergar a evolução, né, de um início de um processo inflamatório até mesmo de uma perda óssea. Aqui a gente já consegue ver bem maior esse processo inflamatório. E aqui já uma perda óssea bem significante, né? Bem grande mesmo. E aí, gente, vocês percebem que nem sempre a perda óssea ela vai ser da mesma... A progressão ela não vai ser igual de um dente para o outro, ou até mesmo de um mesmo dente, né? No caso de uma face, da mesial para distal, não vai ser a mesma perda óssea, tá? Lembra que ela não é linear. É uma doença, né? A periodontite ela é uma doença periodontal crônica, ou seja, que acomete ali, além do periodonto de proteção, no caso a gengiva, também o periodonto de sustentação, que é o osso, ligamento periodontal, né? Que vai fazer essa ligação ali, o cemento, né? E, no caso, o cemento radicular. Então, a gente tem osso, ligamento periodontal e o cemento radicular que fazem parte do periodonto de sustentação. E eles são afetados, além também do periodonto de proteção, que é a gengiva. No caso da periodontite, tá? Não confundam. Periodontite afeta todos. Tecido de proteção, que é a gengiva, e os tecidos de sustentação, tá? O periodonto de sustentação ali, tá bom? Coloquei aqui a imagem para vocês, né? Para vocês enxergarem aqui quanto a gente vai tendo aí de perda óssea, né? Devido à placa. E vai aumentando, consequentemente, vai criando uma bolsa periodontal. Né? Aquele suco marginal ali, aquele suco gengival que fica de 3 milímetros, que é o normal, né? Ali considerado, ele vai aumentando porque vai perdendo o osso e vai aumentando a inserção. E aí, quando você vai fazer, o profissional de saúde, no caso o dentista, vai fazer a sondagem, o instrumento ele vai entrar muito mais, então vai ter uma profundidade maior. Por quê? Porque teve perda óssea. Esse quadro, ele acontece quando não se trata a gengivite, tá? Deixando aí evoluir e agravando a saúde bucal. Então, pode sim, a gengivite ela pode evoluir, mas não necessariamente ela vai evoluir, tá?
O aspecto clínico de uma periodontite é tudo que já descrevemos da gengivite, só que acrescentando algumas situações, né? Alterações de cor, forma, posição, né? Consistência, vai ter a bolsa periodontal, como eu falei para vocês, e vai ter a reabsorção óssea. E aí a gente pode ter também, né, em consequência, vocês sabem, que se afeta o periodonto de sustentação, que é o que mantém o dente ali na cavidade, né, na cavidade oral. Ali, se você afeta o tecido de sustentação, a consequência é aquele dente ficar mole, né? E até a perda. Migração dos dentes, né? Como você vai perdendo o osso, os dentes eles vão mudando de posição, tá? Dor durante a mastigação, então os pacientes sofrem porque vai afetando ali o tecido. E a higiene também, né? A consequência também, mau hálito, pode acontecer. Justamente porque vai, né, quanto maior a bolsa periodontal, mais vai acumulando biofilme, placa bacteriana, né, e assim a situação só vai piorando. Por isso que precisa fazer o tratamento odontológico, né, que aí o profissional vai fazer o tratamento correto, a raspagem, tanto supra quanto subgengival, e aí a gente tira aquela placa, né, vai trabalhando junto com o paciente, que é necessário, vocês vão ver. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento das doenças periodontais. Aqui coloquei para vocês na imagem, né, uma imagem ali representando o cálculo dentário, né, que muita gente conhece como tártaro, né, e ali uma raspagem, o profissional utilizando a cureta para raspar. Tá? A gente pode fazer a raspagem supragengival, por exemplo, com a cureta, né, de forma ali manual, e também podemos fazer com ultrassom, que é muito, assim, eu particularmente, todos os profissionais, é uma evolução, né, e realmente é muito bom, tanto em questão de evolução de tratamento e até de retirar manchas também, tá, dos dentes. Esteticamente também é muito, muito utilizado, é muito bom o ultrassom. O tratamento das doenças periodontais é um permanente desafio. Por quê? Porque não basta o paciente ir lá no consultório, como eu falei, e a gente fazer o profissional faz o tratamento ali e manda ele para casa. Tem que ter uma conscientização do paciente. O paciente ele precisa mudar os hábitos. Para que o mesmo atinja, né, para que o tratamento ele tenha sucesso, o planejamento do caso deve ser adequado, incluindo aí, né, uma determinação de prognóstico. O termo prognóstico, né, que eu venho falando bastante aqui na nossa aula, é comumente definido como uma predição da evolução, né? É como se eu estivesse prevendo ali como que vai o resultado, tá? Da duração, do desfecho provável da doença. Se realmente a gente vai conseguir um bom resultado, qual o resultado que a gente espera alcançar, tá? Então, é basicamente isso. Em doenças crônicas, como a doença periodontal, né? O prognóstico, porque quando a pessoa tem doença periodontal, ela sempre vai ter que ficar em tratamento, né? Tem que ter um cuidado maior. Por isso que se fala crônica. O prognóstico é dinâmico e necessita de constante reavaliação. Então, no caso, o paciente ele sempre vai ter que, né, ficar voltando, tendo consultas periódicas. E a cada consulta vai ter que ser reavaliado, verificar se realmente continua naquele prognóstico ou não. Por isso, a pessoa em tratamento periodontal, ela necessita de atenção de um profissional que entenda ali o eixo, né, da agressão-resposta, da sua doença como mutável, né, a gente sabe que pode mudar, e possível ali, né, e passível de grandes alterações, fundamentalmente em razão justamente da natureza dinâmica da doença com a qual a gente está lidando, que no caso aí é a doença periodontal. Muitos dos prognósticos, eles podem ser de caráter imediato, tá? Ou seja, pode ser necessária a sinalização da resposta de um paciente, dente ou sítio para a tomada ali final de decisão. Então, de acordo com o que vai evoluindo, né, com a resposta realmente ali, com os resultados alcançados, a gente vai podendo mudar ali esse prognóstico. Como exemplo, ali tomamos um caso de complexo manejo do paciente ou da intervenção, como ali a decisão quanto a extrações dentárias simples ou múltiplas de dentes,
com extensa perda óssea alveolar devido à periodontite, né? Então, essa decisão ela é bem complicada, né? Afeta tanto a questão realmente da saúde, que a gente sabe que a perda do dente ela é para a saúde bucal, para o sistema estomatognático, é muito ruim, mas né, numa situação dessa que a gente não consegue manter o elemento dentário, então isso é uma hora que a gente tem que sentar, conversar com o paciente, né, explicar para ele, e sempre a nossa última opção vai ser a extração. Nesse caso, é de extrema importância a espera, né, pela resposta do indivíduo diante do tratamento periodontal inicial. A gente sempre tenta salvar, né? A intenção é sempre tentar salvar ali os dentes. Dentes, né, com prognóstico ali desfavorável, em geral, eles tendem a responder adequadamente e a ter um prognóstico melhorado, tá? Então, quando o paciente se compromete realmente com o tratamento, você consegue ver uma melhora no quadro, sim. Quando são bem tratados e quando os fatores sistêmicos, né, quando há, estão sob controle. No caso, a gente falou ali, no caso, a diabetes, né? Se a diabetes está controlada, se o paciente é um paciente fumante né, e para ali, cessa com esse vício, a gente vai com certeza ter resultados mais positivos. Desde que seja estabelecida, né, uma adequada manutenção periódica e preventiva, MPP, pelo paciente e pelo profissional. Dentes, pessoal, com diagnóstico pobre ou questionável, eles não afetam o periodonto dos dentes, tá? Adjacentes, no caso os outros, e podem ser mantidos também com sucesso ao longo do tempo. Contudo, essa não é uma justificativa para manterem-se, né, dentes condenados. Se você tem dentes que realmente já tem um grau de mobilidade muito grande, que não tem como sustentar aquele dente ali na boca, realmente a indicação vai ser extração. Esse equívoco, ele tem a mesma dimensão no caso da exodontia sem necessidade, né? Então, jamais vai ter que ser indicado uma exodontia se realmente o paciente, o dente ali, ele você consegue não devolver totalmente, mas consegue recuperar ali e trazer resultados positivos, né? Ao avaliar as áreas da saúde em geral, sob uma perspectiva histórica, a gente consegue observar um grande vínculo ali, né, dessas áreas à contemplação das doenças e não das pessoas com essas doenças. Então, as pessoas antes, se você vê pelo lado histórico, relacionava muito a doença. Então, via doença, mas não enxergava as atitudes das pessoas, né? O que as pessoas estavam fazendo em relação àquelas doenças, para causar também. No caso, sendo ali a expressão da doença periodontal, um reflexo direto dos hábitos de autocuidado. Se a pessoa ela não se cuida, é consequência, com certeza, as doenças bucais, né? Se ela não tem uma boa higiene, um autocuidado. Então, a autoestima também, a qualidade de vida, o planejamento do seu tratamento deve considerar outros aspectos que não apenas os dentes, os sítios, no caso as profundidades de sondagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando o paciente chega no consultório, não é só os aspectos clínicos, né, de mobilidade, de profundidade de sondagem, de sangramento, né, de presença de exudato, de dor. Você tem que enxergar o paciente como um todo, você tem que entender os hábitos deles, né? Por exemplo, se o paciente é fumante, se não é, se o paciente tem diabetes, se não tem, se é controlado, se não é. Então, tem muita gente que acha que, né, dentista, que equipe da odontologia é só para tirar dente ou restaurar. Não é isso, a gente tem que enxergar o paciente como um todo, nós temos que saber, né, a gente trata da saúde bucal é saúde em geral, não tem como focar só em uma coisa, tá? Nós tratamos do paciente como um todo. Um exemplo clássico que pode ilustrar essa situação é a observação de que somente ali a intervenção técnica por parte ali do cirurgião dentista é pouco eficiente na manutenção, né, de indivíduos tratados. Apenas quando o eixo paciente-profissional é bem estabelecido, é preservado ali, né, e consegue a evidência ali de efetividade de intervenções periodontais. Então, quando a gente consegue mudar os hábitos do paciente, que você tem um bom relacionamento com o seu paciente, que ele tem confiança em você e que ele realmente se dedica ao tratamento, com certeza vai ter aí, né, uma efetividade nessas intervenções.
Estudos também mostram, pessoal, que a atenção que é dada a uma população, mas que não é mantida ao longo tempo, resulta em nenhuma ou pouca redução na prevalência da gengivite. Então, como eu falei, é uma coisa contínua, né? Essa atenção para esse cuidado com o paciente, para fazer promoção, prevenção e saúde, tem que ser contínuo, senão não tem resultados positivos. O mesmo se aplica no caso para as periodontites, tá? Estudos mostram claramente que pessoas que possuem e mantêm mais vínculos, né, com a equipe de saúde ao longo dos anos tendem a manter ali o maior número de dentes. Então, como eu falei, periodontite é uma doença crônica. A gente precisa que o paciente ele tenha aí uma frequência maior, né, nos consultórios odontológicos para fazer ali sempre essa avaliação, ter esse contato com os profissionais. Com base nessas observações, é possível traçar ali um perfil, né, de como desenvolver um plano para pessoas em tratamento periodontal. O tratamento da gengivite, a gente faz ali o controle do biofilme supragengival pelo binômio paciente profissional. Em primeiro lugar, sugere-se aí uma revisão sobre o conceito status, né, que em relação ao controle supragengival, a gente vai ver tudo que está relacionado ao supragengival, biofilme, a placa, cálculo. De acordo com o que se sabe, né, contemporaneamente sobre o assunto, o biofilme supragengival, né, acima da gengiva, tá, pessoal? Ele não é apenas o fator etiológico das gengivites. É também um grande modulador de característica de um biofilme subgengival. Então, ele vai alterar também, vai interferir no biofilme que está dentro ali, abaixo da gengiva, tá, gente? Essa relação, geralmente, gengivite é supra. Né? Quando a gente vê cálculo ali, né, biofilme abaixo da gengiva, vai estar relacionado mais à periodontite. Essa relação ela se dá porque a partir da formação e da manutenção do biofilme supragengival, tem aí o desenvolvimento de alteração inflamatória, mesmo que subclínica, ou seja, que não é percebida, né, por sangramento, e a partir dessa condição clínica, ocorre um íntimo contato do biofilme supragengival, né, com o ambiente subgengival. Todas essas observações indicam que o controle supragengival é fundamental, né, para que você ali tenha o estabelecimento de estratégias de atenção terapêutica, tá, à pessoa em tratamento periodontal. Dessa forma, parece claro que o planejamento e o próprio tratamento da periodontite deve envolver, num primeiro momento, né, o controle mecânico do biofilme supragengival, com abordagem ali para o aprendizado, né, do adequado autocuidado da saúde bucal pelo paciente. Somente ali, depois de realizado um controle do biofilme subgengival, especificamente quanto aos dispositivos de limpeza dental, existem aí atualmente no mercado, a gente tem inúmeros modelos de escovas dentais, né, de escovas de dente, tanto manuais quanto elétricas. Escovas elétricas são ditas como capazes de remover mais placa em menos tempo, tá? O que as torna superiores às escovas manuais. Contudo, né, porém, tanto em curto como em longo prazo, não existem diferenças entre os diferentes modelos quanto à remoção da placa supragengival. Está mais relacionado, de fato, né, à forma, né, correta ali da instrumentação e da motivação do indivíduo, né, o tempo que ele passa escovando, se ele está usando a técnica correta. Quanto ao correto uso da escova dental, seja ela qual for. Em mãos treinadas, ambos os dispositivos, tanto elétrico, né, quanto manual, tendem aí a apresentar resultados semelhantes. Em relação aos dispositivos para limpeza interdental que tem, é desejável que sejam de fácil uso, né, que sejam fácil ali de você utilizar e que removam a placa de maneira efetiva e não causem também efeitos deletérios aos tecidos moles e duros, tá? Dentre os dispositivos que estão disponíveis atualmente, o mais comum é o fio dental, tá? No entanto, né, sua utilização é complexa para alguns indivíduos. Nesses casos, pode ser substituído por escovas interdentais ou initufos que existem, de acordo com cada particularidade, tá? A gente tem aí o controle químico do biofilme supragengival, que é reconhecido, que a escovação dentária ela é um hábito amplamente realizado, tá? Porém, somente uma pequena parcela das pessoas realiza
a adequada remoção mecânica, né, do biofilme. Isso se dá por falta justamente da motivação para a prática rotineira da adequação, por isso que a gente tem que fazer promoção e prevenção, ou também por problemas em suas habilidades manuais, ou ainda em quadros de incapacitação. Por exemplo, pessoas que acabaram, né, que estão no pós-cirúrgico, ou casos de trauma, ou com ou sem imobilização. Em relação ao controle do biofilme interproximal, esse cenário é ainda pior, né, que fica entre os dentes. Nesse sentido, os agentes químicos, especialmente sob a forma de enxaguatórios bucais, né, são indicados, foram desenvolvidos para atuar como coadjuvantes ali do controle mecânico, tá, que é feito com escovação, com creme dental, com flúor. Na tentativa justamente de superar as falhas e as dificuldades do tratamento convencional. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento da periodontite. Coloquei a imagem para vocês, uma raspagem subgengival abaixo da gengiva. Né? O tratamento da periodontite, ele pressupõe o controle do biofilme estabelecido, né, subgengival, ali abaixo da gengiva. A gente tem que fazer esse controle, tem que retirar, né? Para tanto, terapias não cirúrgicas são eficazes e efetivas. Às vezes precisa fazer cirurgia, mas muitas vezes não, tá? Microbiologicamente, a eficácia da terapia periodontal subgengival é diretamente relacionada à habilidade também do tratamento, tá? Habilidade em reduzir níveis, né? Os níveis ali, ou a prevalência de um ou mais espécies bacterianas patogênicas. Em geral, pessoal, a raspagem subgengival efetivamente ela reduz a população de micro-organismos gram-negativos e concomitantemente também permite o aumento da população de cocos bacilos gram-positivos, tá? Usualmente associados com quadros de saúde gengival. Pessoal, então quando se fala, né, basicamente para vocês entenderem, tratamento de gengivite relacionado muito à higiene, também à remoção da placa bacteriana, do cálculo subgengival. E quando se fala, né, de tratamento de periodontite, a gente está falando mais de retirar ali a placa né, abaixo da gengiva, tá? Justamente porque ali vai acumulando e vai só piorando o quadro de inflamação, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo, tá? Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.